Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Edeilton por aqui. Pessoal, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a diferença do HD, o disco rígido, para o SSD, o disco sólido. Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas me perguntou se tem como colocar o SSD no DVR de câmeras ou NVR. Pessoal, tem sim. E qual é a melhoria que eu vou ter colocando um SSD no meu DVR? Primeiro, pessoal, que vai gravar da mesma forma que grava um HD, um disco rígido comum. Eu estou até com o DVR aqui, certo? Esse é o disco rígido que eu estou falando. E esse aqui é o SSD. Primeiro, pessoal, como disse no vídeo anterior, a diferença de tamanho é muito grande. Se você for observar, o espaço aqui, se fosse colocar mais de um HD, se precisasse colocar mais de um SSD e o sistema acoplasse, daria para colocar vários SSDs pelo tamanho. A diferença é muito grande de tamanho, perfeito? O funcionamento, pessoal, o que acontece? Vamos falar primeiro do HD comum. O HD comum, que é o que usa padrão nos DVRs, ele tem um tamanho grande, absurdo, porém você pode colocar com a mesma capacidade de de gigas ou de tera para funcionamento do DVR. Se você for observar, esse é um HD de 1 tera, esse aqui é um HD de 512 gigas. O armazenamento é o mesmo, não muda nada. A diferença, como eu falei no disco anterior, que esse é um disco mecânico, certo? Que ele usa agulhas, usa disco, usa motor, tem todo o processo. E aqui não, aqui ele usa memória flash. É muito mais rápido. Uma coisa que eu tenho observado, pessoal, dentro do DVR comum, que usa HD comum, dá muito problema de fonte. Ou seja, o HD ele precisa de alimentação para o funcionamento deles. É a parte do DVR que precisa de mais alimentação, mais amperagem para o funcionamento do DVR. E o que tem acontecido, pessoal, é que essas fontes, com o decorrer do uso, o HD ele requer muita alimentação. Então, termina danificando fontes de DVR. Outra coisa que acontece muito é que com o tempo de uso, é normal que o HD de disco comum ou disco rígido começa a ter dificuldade de leitura. Então essa dificuldade de leitura começa a requerer da alimentação do equipamento uma amperagem maior para que o HD venha funcionar perfeitamente. E com o tempo de uso, com problema de oscilação de corrente, começa a ter problemas no disco rígido. O que acontece, pessoal? Começa a aparecer disco sem HD no seu monitor. Quando você vai observar, não é nem o HD que está ruim, é simplesmente a fonte que não suporta mais alimentar esse HD. Aí você troca a fonte e volta a funcionar normalmente. O que vai ser difícil acontecer com esse equipamento. Por quê? Porque ele necessita menos energia de que esse HD. Ou seja, com esse HD aqui, normalmente você não vai ter problemas de fonte no seu DVR. Às vezes aparece no seu aplicativo, né, que os aplicativos da Intelbras, ele aparece a informação sem HD, uma notificação. Aí você acha que é o HD que está ruim, você troca o HD e continua o mesmo defeito, porque a fonte que está instalada no seu DVR perdeu a potência e não consegue mais alimentar este HD. Já com esse aqui, não vai ter muito problema de fonte, porque ele necessita de menos energia para o funcionamento. Outra coisa interessante, vamos falar agora em relação à velocidade. A velocidade desse HD aqui é bem menor em relação ao SSD. Com tudo isso, até na inicialização do sistema, como também no computador, você vai ter uma velocidade maior. Outra coisa importante, pessoal, nesses sistemas, você sabe que hoje as pessoas usam mais o celular para fazer as buscas das suas imagens. Hoje, com a tecnologia do smartphone e com as velocidades da internet que temos hoje, é normal que as pessoas hoje não usem mais monitores para fazer busca das suas imagens no seu sistema de câmera. E com esses HDs aqui, ó, a velocidade diminui bastante. Você tem a dificuldade maior de enviar essas imagens até o sistema do smartphone, até o aplicativo do seu smartphone. Com esse HD aqui, com certeza
a velocidade de transmissão das suas imagens vai ser bem maior. Sem dúvida, você vai conseguir buscar suas imagens de onde você estiver pela internet com mais velocidade com HD SSD. Então é um ponto importante para o DVR. Você vai consumir pouca energia no seu DVR, você vai ter pouco problema de fonte e ainda você vai ter uma facilidade de buscar suas imagens pelo aplicativo na internet. Com certeza você vai ter maior envio das imagens. Por quê, pessoal? Quando você faz uma busca pela internet das suas imagens, a internet vem até o seu sistema e resgata as imagens gravadas no seu HD. Esse aqui é a peça importante do armazenamento das suas imagens. E com isso, o sistema busca as imagens do HD e envia para o seu aplicativo. Só que você sabe que tudo isso depende de velocidade. E quanto mais o equipamento tem um arquivo maior, a dificuldade de enviar essas imagens pela internet é maior também. E com o HD disco rígido, daqui que ele faz a leitura com agulha no disco, eu estou falando bem mecânico para você entender. A agulha vai buscar as imagens, vai pegar essas imagens e jogar para o sistema, a demora é maior e precisa-se de uma velocidade de internet maior. Já com SSD, como ele é memória flash, a velocidade é bem maior, infinitamente diferente de um HD, de um disco rígido. Então essas funções no DVR com o disco SSD é melhor de que você buscar no disco rígido. Fica a dica para você aí, funciona e funciona bem. Aí a vida útil, eu tenho certeza que com SSD a vida útil vai ser melhor, tanto do seu disco como do seu sistema. Como eu disse antes, o disco rígido, quando ele começa a dar problema, ele danifica as fontes, porque a fonte de alimentação é que alimenta o HD. Como disse antes também, é a parte que mais necessita de alimentação para o seu DVR funcionar perfeitamente. Essas falhas que você tem sem HD, muitas das vezes não é nem o seu disco que está totalmente ruim. Ele pode estar tendo dificuldade de funcionar pela alimentação da sua fonte. Por quê? Porque a fonte tem que estar muito boa para que o HD funcione bem. E já no disco SSD não, você tem uma imagem gravada dentro dele, você consegue acessar mais rápido, porque a memória flash e a alimentação da fonte ele não consome muito. Então você vai ter um aparelho com a condição de funcionamento melhor, você vai ter acesso das suas imagens de uma velocidade maior e você vai ter funcionamento legal do seu DVR. Então a pergunta é, funciona e funciona bem? E como é que eu faço para me instalar esse HD aqui nesse sistema DVR? Pessoal, é simples. Se você observar, o mesmo conector que é do SSD, do SSD, é o mesmo que é do HD SATA, que é chamado SATA. Deixa eu mostrar aqui, ó. É o mesmo conector, tá vendo? É o mesmo conector. Então, se eu pegar esse HD aqui, eu consigo instalar ele. Vou fazer na prática para vocês verem. Eu consigo instalar ele aqui. Pronto, eu consigo instalar ele no meu DVR perfeitamente. Aí, ó, ligado, né? Não, tá vendo? Não muda nada. A conexão é a mesma. A diferença é que o tamanho é bem desproporcional. Então você tem que ter cuidado de prender esse HD no DVR. Não deixe solto, pessoal. Por quê? Porque você pode movimentar o DVR e ele ficar tomando tombo, ele fechar um curto na placa ou criar algum dano no seu equipamento. Então faça um jeito de prender no seu sistema. Ele também tem um local de parafuso. Talvez não seja igual ao do seu DVR, mas você tem como prender no seu DVR. Não deixa solto para que você não venha danificar o seu equipamento. Então funciona igualmente o HD SATA, porém com maior velocidade, maior desempenho e menos energia para o seu DVR. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessas dicas. Inscreve no canal lá, dá o seu like, aperta o sininho das notificações para que você venha ter os nossos vídeos novos e comenta aí.